Os investigadores da Polícia Federal não ficaram muito satisfeitos com os interrogatórios de 7 investigados que decidiram falar no inquérito que apura a tentativa de um golpe de Estado. A avaliação dos agentes e delegados é que aqueles que responderam às perguntas mentiram, buscaram se justificar e não contribuíram em nada para a investigação. Nesta lista estariam o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-ministro Anderson Torres. O primeiro falou por cerca de 3 horas e o segundo 5 horas. Os depoimentos de ambos foram descritos como evasivos e sem dados a acrescentar. E aí eu queria saber de você, Gustavo Segré, como é que você avalia essas análises sobre os depoimentos que acabam vazando e que acabam trazendo uma noção do que teria acontecido ali em salas fechadas de um inquérito que, por enquanto, não temos todos os detalhes disponíveis. Diga-me. Eu acho que deveria ter alguma lei ou algum projeto de lei que puna esse tipo de vazamento. Primeiro porque não colabora com a investigação. Se está sendo investigado uma coisa, tem que ser. Está em sigilo? Sigilo é sigilo. Não é sigilo para algumas coisas e vazamentos para outra coisa. E por outro lado, quando o delegado ou os agentes interpretam que alguém mentiu, é porque tem um confronto de dados, de testemunho, alguma coisa que pode ser inclusive confrontado na hora. Vamos imaginar, Evandro fala alguma coisa e eu tenho informações por dados ou testemunhas que ele está mentindo. Na hora eu corroboro. Desculpa, Evandro, você está me dizendo isso, mas eu tenho essa informação ou essa testemunha que fala tal outra coisa. Dê a sua opinião. Para isso que esse confronto de investigação entre investigado e investigadores. Não é para... faço a pergunta, deixo responder e depois falo que mentiram. Eu não sei internamente quais foram as perguntas nem quais foram as respostas. Mas também tem outra questão do lado. 3 horas e 5 horas mentindo tem que ser uma pessoa que tenha muita boa memória ou que esteja, de alguma maneira, dando a sua versão e que alguém interpreta que está mentindo. Não sei. Isso vai ser delimitado pela investigação. Mas... vazamentos não é legal para ninguém, nem para o investigado, nem para o investigador e muito menos para o processo. O que você acha, Langani? Essa cultura do vazamento não é de hoje, ela não é legal, exatamente, acaba expondo, tem método nisso, né, justamente colocar na imprensa e acaba fritando as pessoas ali envolvidas. Agora, em relação ao fato de que a Polícia Federal ficou insatisfeita, talvez ela ficou insatisfeita porque não houve a concretização de fato de um golpe de Estado. O que ocorreu, e é por isso que não tem muita resposta para dar, é ali uma cogitação difusa, né, da utilização do artigo 142, o que a gente vai fazer, o resultado das eleições, algo muito difuso, mas não tinha ali um planejamento, começo, meio e fim, recursos, data, quem é que vai entrar, qual setor do Exército que vai entrar, não teve. Então talvez por isso que frustrou, porque não teve de fato nenhum planejamento de um golpe, eu digo uma cogitação difusa da utilização do artigo 142. O que você acha, Luiz Felipe Dávila? Olha, essa tarja me preocupa muito. Por quê? A Polícia Federal não fica satisfeita com depoimentos. Ela não tem que ficar satisfeita, ela tem que tomar o depoimento. Ela toma o depoimento e aquele depoimento nós vamos ver como é que vai ser usado no processo. O que é satisfeito? Dedurou alguém, mostrou alguma coisa, uma evidência, foi atrás da tal prova que nós precisávamos aqui para fechar o inquérito. Eu não entendo o que é satisfação, não tem que ter satisfação nenhuma. Tem que tomar o depoimento e aí aquele depoimento precisa checar se é verossímil, se não é tal. Agora, eu não entendo o que é satisfação. É incriminar pessoas? É fazer com que haja dados e evidências que provem a narrativa que vem sendo construída? Eu não entendo. Não tem que ter satisfação nenhuma. Fala, Fábio Piperno. Bom, tem que ter satisfação ou não? São muitos, então. O que você entende por satisfação ao colher ou coletar depoimentos assim de várias pessoas? Provavelmente eles estivessem atrás de revelações. E aí talvez tenham sido frustrados. Ora, então, esse é um primeiro momento. Se houve essa frustração, mas você tem suspeita de um e de outro, e se você tem depoimentos que são contraditórios, mas feitos aí em circunstâncias diferentes em outros momentos, eu sou a favor de acariações. Chama lá os dois. Escuta, você disse isso sobre aquele. Por exemplo, Braga Neto.
você falou do Freire Gomes, que ele não quis aderir, você chamou ele de banana e tal. General Gomes, o que o senhor falou que o senhor comunicou ao alto comando, mas não quis denunciar, por exemplo, a justiça, sobre aquilo que ele falou? Então não adianta você não juntar essas peças, vai ser um pouco difícil, até porque são pessoas experientes, muito bem preparadas pelas suas defesas. Uma outra coisa, quando acontece uma sessão por atacado de depoimentos, como ocorreu ontem, eu também fico com, assim, a suspeita de que talvez a Polícia Federal não tivesse, digamos, contingente de altíssimo nível para inquirir esse tipo de personagem, esse nível de personagem, em quantidade suficiente para fazer com tanta gente. Óbvio, você tem, enfim, policiais delegados mais ou menos experientes. Mas será que dá para ouvir tanta gente assim de uma vez, como foi feito antes? Então, tem uma série de questões que tem que ser aprimoradas. É até legal, porque o Bruno Pinheiro vai participar com a gente desse debate aqui, que ele tem bastidores, mas antes o Gani levantou a mão. Fala aí, Gani. Mas o Piperno, parece, sabe o que aconteceu? É meio que o que o Dávila falou. A Polícia Federal tem uma tese na cabeça dela, né? E aí toda a investigação vai para essa tese, quando na verdade a investigação é para você descobrir, né? Você chegar a uma tese. Você não pode vir com uma tese pronta e depois tentar encaixar tudo dentro dessa tese. Quer dizer, não me parece lógico, né? E aí é por isso que há esse motivo de frustração. Pega, por exemplo, o general Freire Gomes. Então, escuta, general, o senhor foi chamado de banana. Aí o senhor disse, o senhor teria dito, aliás, o senhor teria dito que o senhor comunicou ao alto comando de que havia lá uma proposta ilícita, da qual o senhor não fez parte e a qual o senhor não quis acatar. Então, por que primeiro, o senhor confirma que o senhor contou isso para o alto comando? E por que o senhor teria contado isso para o alto comando e não para a justiça? O que está te incomodando, Dávila? O que me incomoda é justamente esse tipo de interrogatório. Quer dizer, você não tem prova nenhuma. Você disse aquilo, mas... quem tem que ir atrás das provas é a Polícia Federal. Você tem que levantar um inquérito. Aí a cariação vai no fim. Mas não em cima de duas coisas que aconteceram de forma aleatória. Não. Você falou, comandou, você disse, não disse... Não, isso é o que você está querendo fazer. Você está querendo pegar dois diálogos e transformar esses dois diálogos numa cariação para ver se arranca alguma prova que eles não conseguiram obter. Então, deixa eu ser mais claro. Há uma reunião que o país todo viu, né? E depois, sobre essa reunião, e o país assistiu, né? Já isso aí e tal, há também um vazamento, há um depoimento do Cid Gomes, por exemplo, do Mauro Cid. Enfim, Mauro Cid. Portanto, desculpa, pelo amor de Deus, do desculpa, Cid Gomes do meio aí também não. Em que, aliás, há uma ligação telefônica que acabou vazando, não é uma ficção. Né? Acabou vazando. Exatamente, mais um, nisso ele tem razão. Há um diálogo. Então ele fala isso. Não é uma ficção, há esse diálogo. Ora, se há esse diálogo, não é especular em cima do... Eu não estou entendendo qual que é a contradição. O cara falou assim, olha, o Banana não aceitou. Ele ia falar, não aceitei mesmo, eu sou legalista, acabou, e aí? Aí que está o negócio. Então, primeiro, por que o senhor foi comunicar isso ao alto comando e não à justiça? Segundo, se o outro disse... Então, de fato, o outro estava lá participando de uma urdidura. Posso rapidinho? Claro, para a gente poder chamar o Bruno também, que vai trazer mais... e que vai trazer mais informações para vocês, mas conclua, Segré. Uma ouvinte da gente me mandou uma matéria muito interessante que menciona que a programação de um eventual delito, como se não configura delito em si, salvo que, por exemplo, alguém falsificou moeda, não distribuiu. A falsificação, mesmo não tendo distribuído, é delito. Mas se ele programou um delito
e não se corroborou, e isso seria uma eventualidade sobre isso que o Piperno está dizendo, isso aí, segundo o direito, e eu não sei, não sou advogado, não configura delito em si. Então a pergunta seria, qual é o eixo da investigação? Porque se não estamos colocando a carruagem por cima do cavalo, ou seja, você tem que provar que você é inocente. Não, peraí, é ao contrário. A presunção de inocência no direito é um fator fundamental do direito da inocência, ou seja, você disse que eu sou culpado, prove que eu sou culpado. Exatamente. Eu não tenho que provar que sou inocente. E por uma situação, alguma pessoa interpretou que essa era a causa e aí fica frustrado porque não consegue comprovar que isso que ele pensou era o que está acontecendo. E essa frustração ela envolveria duas principais figuras, Waldemar Costa Neto e também Anderson Torres. E quem vai falar um pouquinho sobre esses dois personagens para a gente agora é o Bruno Pinheiro, que tem bastidores sobre esses depoimentos enormes, né? A gente está falando de 5, mas mais de 2 horas, ou seja, quase 8 horas de depoimento aí de 2 pessoas e mesmo assim isso teria trazido insatisfação dentro da investigação da Polícia Federal. O que você levantou para a gente aí, Bruno? Evandro, o que eu ouvi é o seguinte, que essa insatisfação gerou quando alguns nomes do Exército, quando alguns militares ficaram em silêncio e responderam que essas reuniões que aconteciam aqui no Palácio do Planalto ou lá no Alvorada, eles não atuavam, já que eram reuniões com os generais. E aí esses outros militares, eles não eram chamados nessas reuniões e que eles não chegavam a ouvir essas informações, o que estava em discussão, já que eles não acessavam essas reuniões com generais. Houve ali uma certa dificuldade, um nome ficou sem ser ouvido ontem, já que o seu advogado era também advogado de outros investigados. Ele acabou ficando de fora. E aí, esse advogado está solicitando que seja remarcada essa oitiva, já que ele não respondeu e não foi ouvido porque não estava, então, com esse advogado. Agora vamos lá. O que eu ouvi também com quem eu conversei logo após essa oitiva de ontem, que os que ficaram entre cerca de 4 e 5 horas responderam mais de 160 questionamentos e que eles entenderam que esses questionamentos eles foram replicados de forma unânime, o mesmo questionamento para todos os investigados, já que inclusive entre esses militares chegou a ser questionado, e ele não respondeu claramente, sobre a escolha de ser candidato a vice-presidente de Bolsonaro. O que não era o caso desse militar, esse tipo de questionamento. Tinha essa lista e essa interrogação era repassada a quem estava sendo ouvido, então, na sede da Polícia Federal. Então, eram vários questionamentos que acabou sendo replicado durante todos esses depoimentos e os que chegaram a quase 5 horas, mais de 160. Sobre o ex-ministro Anderson Torres, voltaram a fazer um questionamento sobre a viagem. O que exatamente Anderson Torres respondeu? Anderson Torres respondeu novamente que já havia comprado essa viagem para os Estados Unidos, que ele iria de férias com a sua família, com os seus filhos, e que isso não foi agendado de última hora, não foi agendado quando o ex-presidente estava lá e nem mesmo quando esse acampamento estava acontecendo na região da área militar aqui da capital federal. E aí, quando ele respondeu, voltaram a fazer um questionamento se ele, Anderson Torres, esteve com o ex-presidente lá em Orlando. E em várias vezes que isso foi questionado, Anderson Torres repetiu que em momento algum ele esteve com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, apesar de estarem na mesma região, no mesmo estado, eles não se reuniram, porque tinha um entendimento, então, que eles estavam juntos em Orlando, e Anderson Torres repetiu que isso não aconteceu. Evandro. Peraí, Bruno, então já eu vou conversar mais um pouquinho contigo, deixa eu já jogar esses elementos que você trouxe para a gente agora para o nosso debate. O Alan Gani, a gente está falando de 160 perguntas repetidas para ambos e mesmo assim uma, entre aspas, insatisfação. O que isso revela para você? Sabe o que revela? Como houve uma cogitação muito difusa, não teve um planejamento concreto de golpe, que mesmo assim, moralmente condenável não seria ainda um crime, é lógico que as respostas também vão ser difusas, é lógico que não vai ter provas, porque não houve crime. Então, se não houve um crime, tudo vai ser difuso. As respostas vão... Imagine o Waldemar da Costa Neto, né, sendo interrogado. Bom, o senhor planejou algum tipo de golpe? O que vocês planejam? Ele não tem nem o que responder. Ele vai ficar lá 2 horas sem ter o que responder. Porque não houve o crime em si. Não houve sequer um planejamento
planejamento, né, com começo, meio e fim. Houve, sim, uma cogitação, né, muito difusa de utilização do artigo 142, porque para alguns integrantes do governo, na visão deles, havia algum tipo de fraude no processo eleitoral. E para a justiça eleitoral, nada justificaria a utilização de intervenção militar, um outro dispositivo, 142 ou 138, enfim, dado que não tinha um elemento concreto que provasse essa fraude. Mas eles estão ali no campo da cogitação, da minuta, né? De um falar uma coisa na reunião, o outro falar outra coisa. Mas não teve, né, um planejamento clássico de um golpe. E é por isso que tudo que vai ser derivado daí vai ser difuso. Agora, o Fábio Piperno, o Bruno, ele traz uma outra informação importante, que é a tentativa da Polícia Federal de chegar aos comandantes do Exército, de chegar a esses integrantes das Forças Armadas, do Exército, nos militares que teriam participado ou ajudado a preparar, a planejar esse golpe de Estado que está sendo investigado pela Polícia Federal. O que isso traz de leitura para você? Bom, mas é óbvio que tem que investigar, até porque tem fardado, tem general que foi candidato a vice-presidente da República, inclusive, em que ele é flagrado em conversas, obviamente, acenando para essa possibilidade. Se ele conseguiu ou não concretizar o intento dele, isso é uma outra história. Mas o fato é que ele conspirou para isso. Se deu certo ou não, para sorte nossa, para azar dele, uma outra história, e aí a justiça tem que avaliar até que ponto ele pode ser incriminado ou não. Mas assim, no mínimo, assim, na mais modesta das hipóteses, a tentativa de conspiração aconteceu, tá? Isso foi flagrado nesses diálogos e também na reunião. Ora, então vai se deixar de investigar um general como esse? É óbvio que ele tem que ser investigado. Não, eu acho que é uma coisa, é óbvio que tem que investigar todo mundo que participou disso, mas nessa narrativa, e eu queria até escutar o Bruno Pinheiro sobre isso, a ideia é o seguinte: para a narrativa fazer sentido, precisa ter um comando, uma coordenação. E todo depoimento que aparece mostra absoluta descoordenação. Exatamente. A ausência de coordenação. E aí, se você não encontra quem coordenou o negócio, não tem crime, não tem nada. Esse é o ponto. Pode ter complô, vontade, pode ter o que for, mas o que criminaliza, isso não existe. E é esse o ponto. Essas narrativas difusas mostram cada vez mais que não foi orquestrado um comando e estão indo atrás do acho-olhe. Acho o cara que coordenou tudo isso. Como não tem, não tem o crime de golpe. Esse é o problema. Ô Bruno Pinheiro, há essa sensação de descoordenação ou de que há busca por um mentor, mais uma desorganização ali no que a gente chama da cozinha de Jair Bolsonaro? O que você conseguiu coletar sobre isso? Evandro, eu cheguei a conversar que aí essas oitivas foram realizadas com várias pessoas diferentes daqueles 5 núcleos que nós já contamos aqui durante a operação da Polícia Federal. Então, exemplo, o ex-ministro Anderson Torres atuava em um núcleo, de acordo com a investigação, que oferecia uma assessoria jurídica, tinham os outros que tinham uma função de acompanhar, de fazer em tempo real, esse rastreio do ministro Alexandre de Moraes, onde ele estava, em jantares, em salão de eventos, se ele estava em São Paulo, se estava no aeroporto. Então, diversos nomes de núcleos diferentes foram ouvidos ontem. E aí, justamente, esses militares que atuavam para fazer esse rastreio em tempo real do ministro Alexandre de Moraes ficaram em silêncio porque alegaram que não tinham acesso a essas reuniões que os generais se reuniam. Outra coisa que incomodou esses advogados e acabou gerando um receio também entre uma outra ala do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que tinha uma certeza de que os militares iriam ficar em silêncio, já que não tiveram acesso aos autos, mas isso foi muito diferente. Exemplo, Valdemar Costa Neto acabou respondendo os questionamentos, é que quando encerrou essa oitiva, o advogado, ou melhor, os advogados não tiveram acesso à cópia do que foi respondido, ou seja, eles não vão conseguir fazer um conflito de informações, isso não será compartilhado entre os investigados. O
que foi respondido ficou lá na sede da Polícia Federal. Os advogados não levaram nenhum tipo de documento que tem a fala do seu cliente. Importante isso. Bruno, o que você quer perguntar para ele, Segré? Eu queria perguntar porque dá a sensação, Bruno, que foi utilizada pelos investigadores da Polícia Federal... Pode olhar direto aqui para ele, Segré, a gente está na aberta. Aquela modalidade de equilíbrio de Nash, o dilema do prisioneiro, o modelo da teoria dos jogos, em que é colocado, pelo que você mandou, a mesma pergunta para duas pessoas ou mais ao mesmo tempo, que deveriam responder ao mesmo tempo e só faltava que um veja o outro passando para que dissesse, olha, ele já falou, é melhor você falar porque ele já falou e já sabemos a informação. O que seria, de alguma maneira, uma pressão psicológica muito grande. Foi assim mesmo? Ou seja, as mesmas perguntas ao mesmo momento... Por favor. Exatamente. O que eu ouvi ontem, Evandro, foi justamente isso. O que foi replicado ali, essa lista, né? Eles não chegaram a conversar entre os investigados, porque não podem, tem essa medida cautelar, mas o que chamou a atenção em um dos que estava sendo ouvido, que foi um tipo de pergunta sobre ser candidato a vice-presidente do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, sendo que esse militar não era um candidato, não atuou na campanha eleitoral. Então isso ficou claro que era um tipo de uma lista a ser seguida, era um certo roteiro que foi replicado entre todas as oitivas, até por conta do horário que foi agendado. No mesmo horário, eu citei aqui ontem, que quando era por volta de 12h15, 12h20, teve um congestionamento de veículos, já que os investigados chegaram no mesmo horário, tiveram dificuldade de acessar a sede da Polícia Federal. Então, eles foram ouvidos ao mesmo tempo para não combinar as respostas. E aí, a gente tem uma situação como essa, que foi feito um tipo de pergunta que o investigado não atuou como um candidato e nem estava nas eleições. Agora, de um outro lado, um ficou sem ser ouvido porque o advogado estava a serviço de outros nomes também. E aí não teve como, porque ele estava acompanhando um outro cliente. E agora esse advogado espera remarcar essa oitiva, mas de acordo com as informações iniciais, não há pelo menos uma data da Polícia Federal para remarcar este depoimento. A defesa alega que é importante ele ouvir, porque isso vai acabar concedendo a liberdade a ele, porque ele não atuava nessas reuniões, apesar de ser citado nessa investigação que ele rastreava, e eles chegaram a colocar um sobrenome, um certo apelido no ministro Alexandre de Moraes, que eles rastreavam essas informações e eram compartilhadas em tempo real. Então, é isso que aconteceu. Evandro e Gustavo Segré, espero ter conseguido respondido. Claro, Bruno. Agora, mais uma pergunta rápida. Perguntaram para o presidente Bolsonaro se ele se considerava cisgênero? Esse é um formato que foi atualizado dos órgãos do governo federal, numa lista, quanto você vai comprar uma passagem aérea, que te pergunta como você quer ser chamado, você vai assinar essa lista e, de fato, é um formulário da Polícia Federal e esse questionamento. Não se tem uma confirmação se foi questionado, se foi verbalizado ao ex-presidente, mas quando vai iniciar um depoimento, está ali para colocar o nome completo, endereço e aí como você se identifica, essa orientação sexual. Sexo masculino ou feminino, como você se identifica? O cisgênero significa se você se percebe do mesmo jeito que você nasceu biologicamente. Exatamente. Mulher se considera mulher, homem se considera homem. Sim. Mas eu tenho certeza que perguntaram, muita gente não saberia o que é cisgênero. Fala, Piperno. Você quer perguntar? Não, eu queria perguntar para o Bruno o seguinte. O Gani também quer falar. Claro, aqui. Então, ontem foi ouvido aí, né, um vasto lote de militares. Então, eu queria saber, Bruno, se também há previsão de que a Polícia Federal ouça parlamentares, porque muitos deles, naquele momento, vários deles deram declarações que podem ser consideradas aí de cunho golpista, inclusive os participantes de uma reunião na Comissão de Transparência e Fiscalização realizada no dia 30 de novembro, que durou 11 horas, por sinal. Isso chama a atenção porque é o seguinte, quando essa operação da Polícia Federal aconteceu, ela com diversos alvos, né, que em diversos estados, Rio de Janeiro, aqui, Espírito Santo, enfim, somente com homens do Exército, das Forças Armadas e também o ex-presidente. Isso incomodou muito aliados do governo Lula aqui no Palácio do Planalto, porque viram que diversos nomes do Congresso Nacional não foram alvos da
operação, já que eles atuavam em reuniões, estavam juntos em diversas lives. Houve então uma reclamação entre aliados do governo, mas não se tem uma expectativa de uma nova operação da Polícia Federal, porque recentemente a gente viu que nomes do Congresso, né, o deputado Alexandre Ramagem, deputado Jordi, acabaram se tornando alvo de uma outra investigação, que é justamente sobre aquele esquema de espionagem clandestina. Mas o que eu ouvi ontem é o seguinte, que aqueles que ficaram em silêncio ontem vão sofrer novas consequências. Então, existe já está no radar de que novas operações vão acontecer sobre aqueles que optaram em ficar em silêncio. Inclusive, ontem o Evandro, no finalzinho aqui, compartilhou essa informação e eu ouvi o seguinte, que diversos assuntos, ainda que eles não tiveram acesso aos autos, mas já tem vários assuntos que sim, já conseguem responder, já sabem dar um certo esclarecimento sobre esse documento, essa minuta, sobre a reunião. São coisas que eles estiveram lá, que eles sabem como que aconteceu essa reunião e que sim, tem como responder. E aqueles que escolheram ficar em silêncio vão sofrer consequências sobre parlamentares. Eu repito que houve um incômodo sim por parte de aliados do governo federal, já que eles ficaram de fora da última operação da Polícia Federal. Interessante, Bruno. O que você quer comentar, Gani? Não, eu ia perguntar para o Bruno, de certa forma ele antecipou já a minha pergunta, quais seriam os próximos passos, se todo mundo vai voltar a depor, qual que é o trâmite legal para isso, se precisa autorização ou a Polícia Federal pode convocá-los novamente, e se existe algum prazo, alguma expectativa de prazo. Não tem, né, não existe uma expectativa, Evandro, não tem uma expectativa, na verdade. Agora, essas informações que foram recolhidas ontem, o que eles ouviram, vão juntar essas informações, como foram individuais, diversas salas, inclusive aqui na sede da Polícia Federal. E aí, o que ficar faltando é justamente naquele que acabou sendo até, foi colocado numa resposta, uma citação. E aí, se ele ficou em silêncio, a expectativa é que ele vá sofrer uma consequência, mas não se tem como será isso. Se será através de uma intimação para remarcar uma oitiva novamente ou até mesmo alvo de uma nova operação da Polícia Federal. Bruno Pinheiro, obrigado por hoje, hein? Pode tomar uma água agora porque você falou bastante aqui, inclusive contou bastante bastidor pra gente. Sempre que tiver, você sabe que o espaço está aberto. Vamos repetir mais vezes esse formato aqui. Isso é muito interessante para as pessoas conhecerem um pouquinho dos meandros aí, né, dessas investigações. A gente se fala assim, é sempre uma honra, uma alegria e uma satisfação. Ótimo final de semana, hein? Esse bordão a gente conhece e gosta. Valeu, Bruno. Agora, às 5h28 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Nas outras plataformas, seguimos firmes e fortes. Quer arrematar um comentário aí, hein, Luiz Felipe Dávila? Não, é isso. De novo, me preocupa muito essa história da construção de uma narrativa e indo atrás dos fatos para ver como encaixa a narrativa. É que nem se você fizesse um roteiro de um filme e agora eu estou definindo o perfil de cada personagem no meu filme. Isso é muito complicado. As investigações têm que acontecer. O Brasil não pode passar pano numa tentativa de conspiração, de golpe de Estado, mas também não podemos cair na outra história, que é criar uma narrativa e ir atrás dos fatos ou das provas que ainda não conseguiram para tentar realçar a narrativa e transformar em realidade. Então, assim, é muito grave o que está sendo investigado. E por isso nós precisamos ter serenidade e não ser roteirista de filme. Que pitada que você quer jogar aí, hein, Gani? Não, tem algo que ocorre, o Dávila sabe disso, né, no meio acadêmico, que você tem aquele pesquisador honesto que ele vai pesquisando até chegar na explicação de um fenômeno. E tem aquele pesquisador que ele já tem uma ideia pronta na cabeça dele, uma tese pronta, e aí tudo ele direciona para dar exatamente a resposta que ele quer. Ele direciona a estatística, ele direciona a amostra para dar exatamente o que ele quer, né? Então, a gente vê isso também no mundo acadêmico ocorrer, né? Para arrematar, percebi uma reação do Piperno ali. O que foi, senhor Piperno? Não, a gente tem uma campanha deliberada para desacreditar o sistema eleitoral, a reunião, a minuta, a depoimento de general. Depois perde a eleição. Há, por exemplo, a tentativa de usar os argentinos lá para, de alguma forma, comprovar a fantasia de que houve fraude.
há depoimentos de parlamentares, e por isso que eu cito sempre essa reunião, pedindo claramente intervenção militar. Há depoimentos, há outras manifestações avulsas de gente pedindo intervenção militar. Há um acampamento, aliás, muitos acampamentos que duram 70 dias em frente aos quartéis, ao 8 de janeiro, ou seja, há tudo isso, mas claro que a história do golpe é só uma narrativa. E que foi, seu Segré? Sim, e sempre eu me perguntei por que não tinha sido colocada uma barricada aí que impedisse as pessoas de participarem. Se não tivesse esse 8 de janeiro, nada disso teria nenhum efeito. Porque pedir uma coisa não confronta um delito por si. Pode ser uma vontade de alguém, erradamente, mas isso não configuraria. Agora, quando você junta tudo isso que você perfeitamente delineou, com pessoas entrando na Praça dos Três Poderes, aí você tem a causa e o efeito. Se você não tivesse o efeito, não teria nenhum sentido a causa. E por isso eu sempre me perguntei, por que não foi colocado? Eu tenho certeza absoluta, e digo por uma questão simples. Todo mundo que está na inteligência saberia, porque tem gente que já falou que saberia, avisaram. Está indo o ônibus, tem um monte de gente indo. Por que não foi colocada uma barricada? Se colocar uma barricada, ninguém passava. E aí isso não teria sido a causa desse efeito que você... Você sabe que uma das coisas que ocorreram nessa reunião de 30 de setembro, repito, 11 horas. Tive a paciência de já ouvir inteirinho isso aí. Então, tem lá um momento em que os senadores, os deputados, eles comemoram a tremenda audiência simultânea que aquilo vinha tendo, porque houve transmissão pelo YouTube. Aí eu fico me perguntando, sujeito que está lá em casa e que ouve o deputado falar por que o Alexandre de Moraes tem uma Gestapo particular, porque o presidente, esse mesmo deputado, tem a obrigação de invocar o artigo 142, que vivemos um estado de exceção. Aí vai lá a deputada, temos mais só 12 dias para diplomação, então é necessário que as Forças Armadas façam alguma coisa. Aí o cidadão está lá no acampamento. Ora, será que esse cidadão que está lá no acampamento, por algum motivo, ele não se sente levemente incentivado a adotar uma atitude um pouco mais radical? Pois é, Piperno, então é da mesma lógica a narrativa de que o Bolsonaro era um fascista, o Adélio se sentiu motivado também a dar uma facada, porque ele não fala, é a mesma lógica, isso. Você está usando exatamente a certo, mesma lógica. Então, o Adélio, daqueles não sei quantos mil lá, é a mesma lógica, não existe um elemento concreto que ligue uma coisa à outra, esse é o nosso ponto de discordância. Vai lá, arremate, Dávila, para a gente seguir. A beleza da democracia é que você pode falar boçalidade. Essa é uma das belezas da democracia. Cada um fala boçalidade que quiser. Essa é a beleza da democracia. De concordar, discordar. Também discordo de tudo que dessa maluquice aí. Agora, daí para dizer que isso é a urdidura do golpe de Estado, pelo amor de Deus, ou você me mostra as evidências, ou eu acho que é um bando de maluco falando o que eles querem e na democracia tem direito de falar o que quer, pô. Ué?